Então vamos lá, né? A pedidos? Muito boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já começo de cara agradecendo a participação de vocês que estão aí engajados para a gente falar sobre um tema muito legal que é marketing e inovação. E eu vou passar primeiro a palavra para a Duda, que está aí com a gente, da Unicesumar, que vai dar o pontapé aí do nosso momento de inovação de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Então, o meu nome é Maria Eduarda, eu sou a supervisora da Unicesumar de Blumenau e eu estou aqui para fazer essa abertura dessa palestra, que eu tenho certeza que vai ser incrível para vocês, com bastante conhecimento e muita coisa para agregar. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Unicesumar, que nós somos uma universidade já há mais de 30 anos na área da educação, tá? Então, nós possuímos cursos, possuímos mais de 50 cursos de graduações e mais de 80 cursos de pós-graduações, com metodologias EAD e também de metodologias híbridas, certo? E nós temos matrículas abertas para iniciar o curso agora, em julho, né? Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, também pela nossa página, que é o @unicesumar.blumenau no Instagram. Podem seguir a gente para tirar mais informações, caso tiverem dúvidas, para caso vocês quiserem fazer alguma pergunta, conhecer mais sobre a gente, e daí fica à vontade para vocês, tá bom? Eu tenho certeza que essa palestra vai ser incrível aí. Até mais, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado, Duda, pela participação aí, por fazer essa abertura para a gente. E vamos lá, começar a falar sobre inovação, esse assunto que está super em alta, esse momento aí que a gente está vivendo, essa transformação total que a gente está passando aí, né, principalmente com esse coronavírus. E a nossa realidade já demanda falar sobre inovação há algum tempo. E para vocês me conhecerem um pouco melhor, muito prazer. Meu nome é Luiz Fernando e, e vocês entenderem mais ou menos de que forma eu comecei essa jornada rumo a espalhar, multiplicar a inovação. Primeiro porque inovação, criatividade, comunicação sempre foram partes assim da minha realidade, mas de um tempo para cá, principalmente no meu trabalho, a gente teve a oportunidade de começar a implementação de melhoria, a liberdade que a gente tem para sugerir melhorias e aperfeiçoar métodos de trabalho. Então, nesse sentido, eu comecei a me interessar mais pelo assunto e foi quando eu comecei a estudar mais sobre isso e agora, principalmente nesse momento, a demanda de multiplicar mais sobre esse assunto que é tão importante e, e é demandado para que a gente acompanhe as transformações que vêm acontecendo é, nesse momento, né, no Brasil, no mundo, é a realidade de todo mundo. Bom, e a inovação, né? De que forma a gente começa aqui a nossa live hoje? Primeiro, de uma frase que eu achei muito legal, que foi uma frase que deu um start, principalmente nas minhas ideias de multiplicar conhecimento, mais do que absorver, que é reclame do jeito que as pessoas fazem software fazendo software. Por que isso? Porque se nós temos a capacidade de reclamar das coisas, ao mesmo tempo nós também temos a oportunidade de, em cima disso, estudar e desenvolver sugestões, melhorias e soluções para aquelas coisas que, de uma certa forma, nos incomodam, que de uma certa forma a gente não entende como adequado para a realidade, o que poderia ser melhor. Então, eu acho uma frase bem legal para a gente começar a falar sobre inovação, que é uma frase que me move muito e me ajudou muito aí nesses últimos períodos para me impulsionar a começar esse projeto de falar de inovação, criatividade e marketing. Bom, e para começar a falar disso, eu preciso, né, explicar para vocês o que a inovação precisa, né? Como que se forma a inovação de modo geral? Bom, a inovação precisa de três coisas básicas. A primeira delas é o objetivo. A inovação precisa de um objetivo, precisa de um motivo para acontecer. Então, para dar um exemplo prático para vocês, eu não posso chegar na empresa amanhã
bater na mesa e dizer assim, ó, pessoal, precisamos ser inovadores, precisamos inovar. Sou um gestor, sou um líder de equipe, e vou dizer para o meu pessoal, precisamos inovar. Legal, mas como? No quê? Vai chover ideia da gente inovar em várias coisas, em várias frentes, em várias oportunidades, em várias possibilidades. Então, primeiro que a inovação precisa de um objetivo, ela precisa de um problema real, ela precisa de alguma coisa, de um fato para resolver, de algo para melhorar. Então, é um ponto primordial, é o que dá o início, é o que dá o start para quando a gente fala de inovação. E a inovação precisa de melhoria, ela precisa sair de um ponto, ela precisa sair de um ponto atual, de uma situação atual, para algo melhor, para um novo patamar. Ela precisa, nesse sentido, agregar conhecimento, ela precisa elevar o seu status, ela precisa ganhar níveis, né? Então ela precisa de melhoria, ela precisa trazer uma solução, uma nova realidade. A inovação também precisa de valor, ela precisa gerar valor. Muito mais do que ela solucionar um problema de ordem prática, uma solução única e exclusiva para aquele determinado problema, ela precisa gerar um valor, ela precisa gerar algo mais, ela precisa gerar uma satisfação com aquele problema solucionado. Pode ser que eu esteja pensando numa solução, num software, numa melhoria dentro da minha empresa, e ele vai facilitar com que meus colaboradores façam um cadastro no meio do processo, um cadastro melhor. Mas o que mais eu estou agregando nisso, além do cadastro mais facilitado? Eu estou trazendo a satisfação de fazer esse cadastro com a minha melhoria de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática, onde eu vou proporcionar para esse profissional, para esse colega, para essa pessoa com quem eu estou desenvolvendo a minha solução, vou proporcionar a ele mais tempo em outras atividades que sejam mais interessantes, que demandem mais tempo para reflexão. Então, aí eu estou reduzindo a parte robótica e trazendo uma solução que está gerando um valor, que está dando uma satisfação, uma sensação a mais para aquela pessoa que está desenvolvendo a tarefa. Então, são três coisas bem importantes que a inovação precisa: objetivo, melhoria e valor. E nesse sentido, quando a gente começa a pensar de inovação, a gente pensa que ela é algo novo, e realmente é. Ela traz uma novidade, ela traz uma melhoria, ela nos mostra coisas de uma outra forma, ela nos faz dar um enfoque diferente, uma visão diferente para aquilo que a gente vem fazendo, para aquilo que a gente vem pensando. A gente também pensa que a inovação é algo revolucionário, e ela também é. Ela também é alguma coisa que tira a gente de um estado acomodado, digamos assim, ela tira a gente de uma realidade confortável e nos leva para uma outra realidade que logo depois a gente vai descobrir que é mais confortável ainda, que é mais legal, que era uma facilidade que a gente nem tinha imaginado e agora a gente não vive sem. A gente pensa também que a inovação é indispensável, e é muito. Se a gente for olhar a própria evolução da humanidade, a inovação está presente em todos os caminhos, em todo o percurso, desde a descoberta do fogo e todas as outras soluções que vieram depois. Telefone, eletricidade, revolução das comunicações, revolução industrial, tudo são processos de inovação. Tudo é a inovação ao longo do tempo e, portanto, indispensável, sempre presente. E a gente, além de pensar que é revolucionário, a gente pode pensar que a inovação também é algo simples. Existem algumas linhas de raciocínio que divergem quando a gente estuda inovação e a gente aprende sobre pensadores inovadores, pensadores que tratam sobre isso. Alguns deles dizem que a inovação só pode ser considerada inovação quando ela realmente tira de um status e leva para outro totalmente diferente. E existem outros, que também é o caso em que eu prefiro a abordagem, que a inovação é algo mais simples, porque ela precisa necessariamente, para chegar a um nível muito maior, ela precisa começar pequena, ela precisa começar baixo, ela precisa começar daquilo que a gente é capaz de fazer para daí sim chegar a um nível de superioridade maior. E nesse sentido, a gente se pergunta, né, por que ser inovador?
O que está me demandando nesse momento do porquê eu preciso ser inovador? Por que eu preciso ter essa habilidade? Por que eu preciso ser desse jeito? Bom, primeiro por conta da tecnologia. É nítido o quanto a sua evolução impacta em todos os aspectos da nossa vida. Se nós olharmos, por exemplo, o que fazíamos com a tecnologia 6, 7 anos atrás, a diferença com as nossas possibilidades são muito grandes. A forma como a gente se comunica, a forma como nós usamos a tecnologia, a evolução dos nossos aparelhos de telefone, a evolução da internet, a evolução de todos os hardwares que a gente tem, a tecnologia como armazenamento de dados, a tecnologia como disseminador de informações. Então, a evolução da tecnologia demanda uma inovação, além de ela proporcionar a inovação, ela demanda de nós mesmos a inovação. À medida que a gente, quanto seres humanos, em relacionamento, em socialização, a gente proporciona que a tecnologia se desenvolva, nós também, ao mesmo tempo, precisamos nos desenvolver para acompanhar essa tecnologia. Por que ser inovador também? Por conta da informação. Afetada diretamente pela tecnologia, a informação ganha outros níveis de importância, como, por exemplo, hoje a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é um caso muito simbólico de quanto a informação tem valor nesse ambiente de tecnologia ultra desenvolvida. O impacto dessa informação para a vida das pessoas e o que as empresas, principalmente, são capazes de fazer com essa nossa informação. Então, a velocidade que essa informação também ganha novos ares, novas importâncias, novas relevâncias, a gente também precisa acompanhar com inovação para poder tratar dessa informação, para poder processar essa informação e para poder disseminar essa informação. E é claro que por conta do relacionamento. Então, se a gente tem uma tecnologia que afeta a forma como a gente realiza as nossas atividades, se a gente tem uma tecnologia que afeta a forma como a gente produz informação e como a gente consome informação, a gente também tem uma diferença muito significativa na forma que a gente se relaciona com as pessoas, na forma que a gente dissemina essa informação, na forma que a gente usa a tecnologia e, é claro, influencia diretamente na forma como a gente se relaciona. E aí a gente tem as redes sociais, que hoje elas saíram de um patamar único e exclusivamente de relação pessoal, e ela hoje atinge níveis onde as empresas precisam ter um outro posicionamento, precisa ter uma outra visão, precisa ter uma outra forma de abordagem em cima das redes sociais, porque a relação entre as pessoas mudou, porque hoje a forma como você, quanto consumidor, por exemplo, se posiciona nas redes sociais, afeta a forma como outros consumidores vão ter um posicionamento diante da marca, diante de um produto, diante de uma campanha de marketing, por exemplo. Então, são aspectos bem importantes que demonstram para a gente a importância de ser inovador. É uma transformação constante, se nós olharmos histórico, e muito mais constante se a gente olhar para a nossa realidade de hoje. Um exemplo prático é a forma como nós tivemos que nos transformar muito rápido por conta do coronavírus. Trabalho que a gente teve que fazer de casa, né, de uma forma ou de outra, encontrar uma maneira de trabalhar de casa, as empresas vender através da internet. Então, nós tivemos que nos transformar muito rápido. E é um exemplo disso, o avanço da tecnologia, a informação e o relacionamento. E quando a gente fala de inovação, a gente tem vários campos para poder atuar em cima dessa inovação. E os três principais são a inovação de produto, né, que é o aperfeiçoamento, por exemplo, do produto que você tem no seu negócio, a inovação de processo, que é a forma como você faz as coisas, a forma como você desenvolve esse produto, a forma como você atende o seu cliente, e nós temos também a inovação de modelo de negócio,
que é a forma como você realmente faz o seu negócio, é o porquê ele existe. Agora, ele precisa encontrar outras maneiras de fazer essa razão de existir em virtude dessa inovação. E aí, em cima disso, a gente tem a inovação nesses três níveis, né, de produto, processo e modelo de negócio, e nós temos os dois tipos de inovação principais, que são a inovação disruptiva, que é aquela que realmente muda tudo, muda o negócio inteiro, muda a situação toda, traz novidades para a gente que a gente não esperava que existisse e que conseguia viver sem, que temos exemplos clássicos para falar, né? Por exemplo, a Uber é um case que aparece em todas as matérias que a gente lê a respeito de inovação. O Uber aparece como um case que mudou a forma como as pessoas se transportavam, né, se transportam. A Netflix também, com a forma como as pessoas consomem streaming. E também a Airbnb, que mudou a maneira como as pessoas se hospedam. Então, são três cases que ilustram bem o que é a inovação disruptiva. E nós temos também a inovação incremental, que é a mais disseminada por conta da facilidade de desenvolver, que é realmente um incremento, que é a melhoria no seu processo, a melhoria no seu produto, a melhoria no seu modelo de negócio, o aperfeiçoamento das coisas que você faz. Então, nós temos três frentes ligadas à inovação e dois tipos que fazem essas frentes se movimentarem aí rumo à inovação. E aí, nesse sentido, a inovação, de modo geral, ela é composta por três pilares principais, né? Que é a visão, você entender a sua realidade agora e poder observar, vislumbrar lá na frente um novo momento, né? Então, o que você vai precisar para inovar, para fazer com que esse novo momento seja atingido. Ele tem comprometimento, porque à medida que você enxerga o que precisa ser feito, estabelece essa relação do que vai precisar fazer para chegar lá na frente, precisa se comprometer com todas as atividades necessárias para que essa visão seja atingida. Um comprometimento fiel com cada objetivo, com cada nível, com cada etapa que você desenvolver ao longo do percurso. E mais do que isso, a inovação é a ação, porque à medida que a gente tem um processo de, de inovação estruturado, a gente precisa agir em cima das ideias. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa testar. Então, a inovação precisa de ação, além da teoria que ela exige para que se chegue num estado de melhoria, para que se implementem soluções mais adequadas em todo momento. Então, a gente precisa agir, ter a visão, ter o objetivo prático de onde quer chegar, se comprometer com esse objetivo e agir para isso. Então, são pontos principais a respeito de inovação, que fecham essa cadeia, que fecham esse loop, né? Esse símbolozinho aí é o símbolozinho do loop infinito, que você não pode abrir enquanto estiver pensando sobre inovação. E aí eu gostaria de trazer dois cases bem interessantes, que também são emblemáticos, para vocês entenderem um pouco mais sobre um aspecto bem importante, que é mais um motivo do porquê a gente precisa de inovação. O primeiro deles é da Kodak, que em 1975 detinha 80% do mercado mundial de filmes fotográficos. Então, você pensar numa empresa muito grande, uma Google da vida, que domina a venda de um único produto, carro-chefe, né, que é o filme fotográfico, de diversos formatos, enfim, diversos modelos, mas é um produto, filme fotográfico. E conseguia, dentro das suas operações, ter um lucro bruto aí, em média de 70%, que é muita coisa, né? Isso lá em 1975. Por volta lá de 1979, década de 80, um engenheiro da Kodak apresentou para a empresa o que viria a ser o projeto das futuras máquinas digitais fotográficas. Então, as lendas, elas têm diversas frentes, mas a linha central
é que a Kodak teve acesso a esse projeto, inclusive patenteou esse projeto, mas não deu seguimento no desenvolvimento dessa tecnologia. Não enxergou o potencial nessa tecnologia naquele momento. Pois bem, em 2012, a Kodak, com 47 milhões de funcionários no mundo, 130 centros de distribuição, decretou falência. Toda aquela estrutura, toda aquela dominância de mercado, de 1975 até 2012, acabou, encerrou. Ao longo desse caminho, de 75 a 2012, outras empresas desenvolveram o projeto de máquina fotográfica digital. A Kodak chegou a lançar um modelo no início da década de 90, mas é claro que já estava atrasada em relação a outros que já tinham conseguido acesso à patente sem afetar, né, o registro que eles tinham. Então, de repente, se vocês tiverem algum problema, pode mandar aqui, manda nos comentários que a gente vai falar. Live é isso aí, tá? As coisas vão acontecendo aqui ao mesmo tempo, mas vamos lá. É um programa ao vivo aqui, é o Domingão do Faustão ao vivo, tá? E lembrando, bom, voltando ao caso da Kodak, 2012, com toda aquela estrutura, todo aquele pessoal, eles fecharam as portas, decretaram falência. Aconteceu que em 2012, mesmo ano que a Kodak fechou as portas, uma empresinha chamada Instagram, com 13 funcionários, foi vendida para o Facebook por $1 bilhão. Então a gente tem uma empresa com 13 funcionários que não vende produto nenhum, tem um software, né? Não vende produto físico, não vende um produto tangível, com 13 funcionários vendido por $1 bilhão. É uma empresa que vendia naquele momento a foto. Então, é uma mudança bem significativa, não? De um status de uma empresa para outra. Pois bem, em 2007, a gente vem com o case da Nokia, uma empresa que naquele momento detinha 150% de valorização e naquele momento $1 bilhão era o quanto valia a Nokia naquele momento. Provavelmente aí, se a gente olhar aí o pessoal aí da geração aí que por volta dos 30 para cima, por muito tempo dominou o mercado de celulares. Em 2007 veio uma empresa chamada Apple que tinha um aparelho de telefone mais caro, mas a diferença deles é que eles tinham foco no design. O foco deles era no design, e eles começaram a multiplicar, eles ganharam muita visibilidade com os seus produtos nessa época, porque ele começou a aparecer com celebridades, então aí começou a vir a mais a visibilidade da Apple, então eles não se preocuparam tanto naquele momento no hardware, mas mais no design, porque o objetivo era causar um impacto com o estilo de vida das pessoas. Esse mesmo ano de 2007, a Google começou um trabalho de consórcio de desenvolvimento. Qual que era o objetivo desse consórcio? Fazer uma forma de open source, ou seja, desenvolvimento aberto para todo mundo, desenvolver um software. E a finalidade desse software era controlar aparelhos celulares. Pois bem, essa solução é o que a gente conhece hoje como Android. Então, naquele momento, a Google disponibilizou essa campanha para todo mundo. Ó, pessoal, vamos lá, vamos desenvolver o Android. E agora, se você tem uma empresa que faça o telefone, você não precisa mais se preocupar com o desenvolvimento de software. Você só precisa se preocupar com o hardware. Você precisa se preocupar com o desempenho do celular, você precisa se preocupar com o design do seu celular. Não precisa mais se preocupar com o software. Nós
damos conta disso. E foi o que aconteceu, e nesse momento nós tivemos novos entrantes, novas marcas concorrendo no mercado, além da Apple, depois a gente teve a Samsung e outras marcas que ainda dominam. Então, em 2013, a Nokia, aquela empresa que lá em 2007 dominava o mercado, foi comprada pela Microsoft. 18 meses depois da compra, a Microsoft divulgou que teve um prejuízo de 7 bilhões de dólares com a compra dessa marca, Nokia, que naquele momento julgou ser um negócio muito atrativo, infelizmente se provou ao longo do tempo não ter sido tão interessante, né? E o que eu quero dizer com essas duas coisas, na verdade, né? O objetivo de tudo isso, além do básico da inovação, né, das empresas e das pessoas estarem preparadas para acompanhar o processo de inovação. Primeiro que do auge da Kodak até a queda da Kodak se passaram 37 anos, da onde ela teve a oportunidade de visualizar o que estava acontecendo e as oportunidades que tinham na sua mão, desenvolver o processo e apostar até a sua queda. E do topo da Nokia até o prejuízo da Microsoft com a compra da Nokia se passaram 8 anos. O que significa isso? As coisas estão mais rápidas, o desenvolvimento está mais rápido, as transformações estão mais rápidas, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. E um exemplo prático disso é o que eu dei hoje aqui, quando a gente começou na live, falando sobre o coronavírus. Em um mês, praticamente, a gente teve que mudar todos os nossos hábitos. Hábitos de consumo, hábitos de socialização, hábitos de trabalho, a gente teve que mudar absolutamente tudo em um nível de tempo muito curto. E aí, se a gente voltar para a nossa comparação, a gente consegue visualizar o quanto mais rápido essas coisas estão acontecendo. E cada vez que a tecnologia se desenvolve, cada vez que a tecnologia se aprimora, as pessoas se aprimoram junto e essa velocidade fica cada vez maior. Então, por isso, a gente tem que lembrar sempre de uma coisa: as mudanças estão cada vez mais velozes. E não há mais ambientes 100% seguros. O que significa isso? Não tem mais receita de bolo, porque os ingredientes mudam. Os ingredientes se modificam ao longo do tempo, e os ingredientes são a tecnologia, a informação, as pessoas. As coisas mudam. Então, se você olhar para trás, a sua empresa tem mais de 30 anos, e você dizer com toda segurança que sempre foi assim, e você vai continuar assim, porque não teve erro, é bem provável que aí esteja o seu maior erro. Porque cada vez mais essas mudanças, essa velocidade exige uma atualização mais constante. E nesse sentido de evolução de tecnologia, vamos lá, pessoal, vamos dar uma respirada. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, responder alguma coisa aqui de pronto, me comprometo, vou responder para vocês. A gente vai fazer outro vídeo, eu faço um vídeo para vocês explicando. Pode mandar aqui, pode comentar que a gente vai trocando uma ideia, tá? Vamos lá, vamos continuar o nosso debate aqui. E nesse sentido, a gente vê hoje o que está em alta. O que a gente precisa observar? A velocidade é muito grande, então a capacidade de processamento muito alta. O segundo V, que é o volume, ou seja, grandes quantidades de dados para processar, muita informação das pessoas. Então, isso, para gerar resultados aproveitáveis, precisa de uma velocidade adequada. E, além do volume, da velocidade,
ela precisa ter a confiabilidade, ou seja, a segurança. Então, tudo isso precisa ser tratado de uma forma rápida, precisa ser tratado de uma forma correta e de uma forma principalmente segura. A gente precisa observar também o cloud, que está acontecendo cada vez mais, você utilizar as suas aplicações, você utilizar as suas informações em qualquer lugar que você esteja que tenha acesso à internet. Ou seja, você pode, por exemplo, fechar o caixa da sua empresa, você não precisa estar mais lá dentro da empresa. Se o seu programa titular com o seu dispositivo, que você vai conseguir fazer as operações que você precisa. Isso é o cloud, é disponibilizar as informações na nuvem. Internet das coisas é absolutamente um dos pontos principais. Todas as coisas agora com a possibilidade de gerar dados. As suas gerar dados, a roda do dentro do processo de mineração e, enfim, acompanhar o desempenho para desenvolver produtos diferentes, para desenvolver soluções diferentes e poder atender os seus clientes de uma forma mais aprimorada. Então, quase tudo hoje é possível gerar dados. Se a gente vê hoje, por exemplo, a internet das coisas também, o carro não é mais aquele só para você entrar e andar. Hoje ele já virou um ponto de conexão de internet. A gente tem modelos de carros aí que agora eles trazem a tecnologia da internet embarcada e as operadoras se aproveitando desse novo ponto de internet para ampliar o seu sinal para as pessoas. Então é a nova maneira que as coisas práticas do dia a dia ganham novos significados com essa transformação tecnológica, né? Redes sociais, muito importante, como eu falei no início também, a forma como as pessoas interagem, os aplicativos que as pessoas usam, como compartilham isso diariamente umas com as outras. Então, as redes sociais, além de sofrerem um impacto, elas causam impacto, fazem com que as empresas tenham um posicionamento diferente em todo o seu ciclo de atendimento ao consumidor, em razão dessa relação das redes sociais diferente. Então, é um posicionamento diferente que as empresas precisam ter, baseado no uso da rede social, por exemplo, né? E o Analytics. Todos os dados que a gente geram analytics, geram informações que a gente pode ajustar, que a gente pode conferir, que a gente pode analisar para fazer um resultado diferente, para fazer alguma coisa diferente, para tomar uma ação em cima disso. Muito se fala, principalmente no marketing digital, analytics. E aí a gente fala de Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, a gente fala de dados que precisam ser analisados. Porque se a gente olhar, por exemplo, né, que vamos postar uma foto no Instagram, né? O negócio do marketing digital, uma das suas ações é formas aprimoradas de postagem, né? Rede social. Digamos que eu não entenda nada disso, eu preciso postar foto. Certo, vou lá ter o meu trabalho de fotografar o meu produto, de fazer a minha imagem super elaborada, de desenvolver a minha ação em cima dessa ideia de postar foto, de fazer vídeo. Legal. E se eu não conseguir medir isso? Como que eu vou saber que a minha ação está dando certo? Nem sempre, por exemplo, o like é uma informação confiável de que está dando certo. Mas e a venda? E o resultado que está vindo para dentro da minha empresa? E o dinheiro que isso está trazendo para mim? Compensam, por exemplo, todas as tarefas que eu desenvolvi nessa atividade para postar uma foto? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de marketing de conteúdo, a gente está falando em desenvolver todas essas tarefas, pensando numa maneira adequada, seguindo o meu público, seguindo o meu objetivo, para depois executar a ação e analisar o resultado. Porque sem isso, não vai dar certo.
E o Analytics está presente em todas as coisas que a gente faz. Eu dei o exemplo agora das redes sociais, porque é o mais comum que a gente fala, né, principalmente no marketing de conteúdo, marketing digital, mas temos também os dados que as coisas que a gente usa geram. Por exemplo, o dispositivo que você usa para correr, ele está gerando dados que vão ser analisados pelo aplicativo e que vai te dar resultados do seu condicionamento físico, que vão te dar resultados se ele tiver uma interação com uma plataforma de saúde, eles vão te dar resultados referentes à tua saúde, né, de modo geral. Então, são exemplos bem práticos do que é esse Analytics, do que é essa capacidade dos dados serem analisados e gerar ações com resultados mais práticos. E aí, nesse sentido, a gente entende que inovação vem de uma série de demandas, né, de uma série de coisas que estão acontecendo, de uma série de transformações que a gente está vendo, né, essa inovação, mas principalmente precisa se atentar ao que faz com que a inovação aconteça, né? O que permite que a inovação aconteça? A gente sabe que precisa. Ah, legal, preciso ser inovador, bacana. E como que eu sei a forma de ser inovador? Como que eu começo a fazer isso? Primeiro, entendendo o que é um ambiente que não é inovador. Primeiro, entendendo um ambiente que não vai me proporcionar momentos de inovação. Primeiro, falta de informação, conhecimento e diálogo. Um ambiente onde as pessoas não sabem a forma real do que elas precisam fazer, o objetivo das coisas que elas precisam fazer, que elas não têm o conhecimento a respeito das atividades que fazem e não conseguem dialogar entre elas, entre os seus gestores, entre seus colegas, a respeito das suas ideias, a respeito do negócio, um ambiente onde as pessoas simplesmente façam por fazer, sem saber que atrás daquela atividade, que atrás daquele momento, vai gerar um resultado que vai impactar outras pessoas lá para frente, se elas não souberem algo essencial dentro da inovação e de qualquer coisa que você vai botar em prática, que é o porquê você está fazendo isso, o que isso vai resultar. Se elas não souberem isso, elas não vão ter a possibilidade de repensarem melhores formas de fazer isso que elas estão fazendo. Outra coisa é o excesso de normas e vigilâncias. Um ambiente onde é estritamente fechado, onde você já não tem diálogo, já não tem conhecimento, já não tem informação, você não tem nada. Você está lá só para fazer. E aí você ainda tem excesso de normas e excesso de vigilância, excesso de controle, vai ficar muito mais difícil você ter iniciativas, porque é um ambiente claramente intolerante a erros. Eu não posso errar. Nossa, mas como é que eu vou sugerir alguma coisa se eu não posso errar? Como é que a gente vai tentar uma coisa nova se eu já parto da ideia que eu não posso errar? Porque se eu errar, vou ter problemas. É claro que aqui a gente não pode ser generalista e dizer que todo erro é permitido. Não. Assim como o negócio, transmissão. Oh, meu Deus do céu. Agora voltamos. Isso aí, pessoal. Agora a gente voltou aqui. Dá para dar uma descontraída, eu acho que o programa está nos achando muito, né? Muito sérios. Então, pessoal, ambientes nesse sentido nos deixam com medo, com receio de tentar coisas novas. Eu estou extremamente vigilante e eu não consigo arriscar, eu não consigo errar. Então, o erro pode existir, mas ele deve ser previsto e deve ser corrigido ao longo do tempo para que não aconteça da mesma forma. E um outro ponto importante a respeito do ambiente não inovador é o excesso de avaliações
e obediência estrita a números. Por que eu digo isso? Porque só números, por si só, não falam nada. Se você olhar o número 5, o que é o número 5? Pode ser qualquer coisa, certo? Ele pode ser a venda, ele pode ser 5 ovos, ele pode ser qualquer coisa. Mas ele precisa estar dentro de um contexto, ele precisa estar dentro de um momento, de uma situação. Assim como você vê as vendas da empresa, por exemplo, nossa, elas subiram, agora elas caíram, enfim. Existe um contexto por trás disso, existe uma série de circunstâncias que levam a esse dado ser alterado. Portanto, a atenção estrita, única e exclusivamente a números, ela não consegue proporcionar um ambiente que se inove, porque ela não está tentando descobrir as causas desse número estar diferente, a causa dessa oscilação. Então, voltamos ao ponto inicial, que é preciso informação, que é totalmente diferente de dados. Dados são só números. A informação vem depois que eles são processados, que eles são modificados, transformados em alguma coisa que a gente possa agir, que a gente possa tomar uma decisão. Então, é totalmente diferente. E é uma das características do ambiente que não é inovador. Vamos só nos atentar aos números, pessoal, certo? Mas para o número acontecer, ele precisa de uma ação. Outra característica é o excesso de recompensas. Nossa, se eu tenho um ambiente que é muito controlador, agora você está me dizendo que um ambiente que me dá muita coisa também não me deixa inovar? Claro que não, porque à medida que você é extremamente recompensado, então você não tem a possibilidade para funcionar, você não consegue repensar, aprimorar as ideias que você tem, porque qualquer coisa que você fizer, você vai ganhar alguma coisa. Né? Qualquer coisinha que você fizer, está tudo certo, você vai ganhar uma recompensa. Então também o excesso de recompensas é um problema de ambientes não inovadores. E a competição excessiva também vem junto disso. Um ambiente onde as pessoas estão constantemente competindo para chegar na frente umas das outras é um ambiente extremamente rude, é um ambiente que não tem leveza para as pessoas pensarem, para as pessoas analisarem a situação, que elas estarão nesse momento única e exclusivamente atentas aos números ali, aquele momento dos dados. Então, elas vão olhar só para isso. Elas não vão ter a possibilidade de pensar de uma outra maneira. A competição excessiva faz com que as pessoas, além do mais, se tornem arredias umas com as outras, e, enfim, a poluição do ambiente tá colocada nesse momento, né? Então, são características do ambiente não inovador. Talvez alguém, né, em algum momento da vida, já tenha passado, né, por um ambiente desses, um ambiente não inovador, ou um ambiente que não tenha todas essas características aí, mas um ambiente que, em algum momento, apresentou alguma coisa dessas, né, apresentou alguma característica. Se vocês, de repente, aí, tem um exemplo disso, manda aqui, fala com a gente, dá esse exemplo aí na nossa live, vamos trocar essa ideia, né, dar um exemplo do que seria um ambiente não inovador para vocês, o que vocês passaram aí na vida, né, esta vida. E aí, pessoal, a gente vai para aquela nova fase que é o que tem no ambiente inovador, ou seja, se não tem no não inovador, né, tem no inovador. E o que é? Desafio. O ambiente inovador, as pessoas são desafiadas, as pessoas se estabelecem propósitos, propostas para as pessoas. Ó, pessoal, nós temos um problema, temos uma coisa para resolver. E aí, vamos lá? Vamos pensar o que tem nessa situação, o que a gente pode fazer para melhorar. Nós temos esse objetivo para cumprir. Vamos lá, vamos nos desafiar nesse momento. Então, o ambiente inovador, ele nos apresenta desafios. O ambiente inovador também, claro, nos apresenta diálogo. As pessoas nos permite conversar umas com as outras, nos permite trocar ideia, nos permite sugerir melhorias, independentemente do setor que você tiver. Ah, eu trabalho no setor de compras. Eu estou dando sugestão lá para o setor de vendas. Estou dando sugestão para o setor de marketing. Estou dialogando com as pessoas. Desculpa. Estou sugerindo melhorias. Independentemente de onde você estiver, você tem a oportunidade de dialogar, você tem a oportunidade de conversar com seus pares, com seus colegas, e propor alguma coisa, trocar ideia e fazer pensar de uma forma diferente. Nesse sentido, o ambiente inovador também tem tempo.
Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um processo estruturado, ou seja, a inovação, por mais que lide com criatividade, ela não é, assim, coisas jogadas ao vento, tá? Eu não vou ter ideias jogadas ao vento, simplesmente vou pensar que eu preciso vender mais e as ideias vão começar a vir para minha cabeça. Não é isso. Como existe uma estrutura, existe a necessidade de tempo para fazer com que essa estrutura seja colocada em prática, que dê tempo para avaliar os resultados, entender as melhores formas, buscar alternativas, analisar melhor as demandas. Então, precisa de tempo. E o ambiente inovador dá esse tempo para as pessoas, dá esse tempo para a solução das pessoas, que é importante. Nem tudo sempre pode acontecer a toque de caixa, né? Nem tudo pode acontecer naquela correria, porque precisa gerar um resultado adequado, um resultado otimizado. O nosso amigo ali, o Vanderlei, ele diz assim, ó, inovador, podemos dizer de arriscar, apostar. Sim, Vanderlei, sem dúvidas. Inovação é aposta, inovação é arriscar, inovação é correr riscos. Lembrando que sempre o risco é medido, né? A gente estima um nível de risco, porque a gente não pode fazer tudo no escuro. Mas sim, inovação é apostar. E quando a gente fala num ambiente que não é inovador, é esse ambiente intolerante a erros que não te deixa apostar. E o ambiente inovador, sim, te deixa apostar. Porque ele te dá confiança, que é um outro momento do ambiente inovador, é uma outra característica bem importante, confiança. As pessoas confiam umas nas outras, a instituição como um todo confia nas pessoas, porque o negócio só pode existir por pessoas. Ele não existe se não houver pessoas. Eu faço um produto, mas existem pessoas que fazem o produto. E eu vendo esse produto para outras pessoas. Então, o ambiente inovador precisa confiar nas pessoas que tem dentro da instituição, que tem dentro da sua organização, porque é feito de pessoas para pessoas. Existe a confiança no ambiente inovador. O ambiente inovador também tem certo grau de descontração. Ele não é um ambiente altamente retraído, onde as pessoas têm medo de falar as coisas, onde as pessoas têm medo de arriscar, onde as pessoas rezam para que não sejam vistas olhando para o lado. Então, o ambiente inovador, ele tem certo grau de descontração. A gente não pode confundir com a liberdade utilizada de maneira incorreta. É óbvio que não, porque, né, dentro de uma organização, principalmente, a gente fala de espaço para as pessoas. Dentro das organizações, a gente precisa executar tarefas, e é claro que a gente precisa de concentração, mas o ambiente existe com certo grau de descontração no ambiente inovador, certo? Então, ele te dá uma certa fluidez, ele te dá, de forma geral, liberdade para fazer, liberdade para falar, liberdade para fazer coisas que não necessariamente naquele momento é estritamente ligado à sua tarefa. Ele te dá um momento para respirar, ele te dá um certo grau de descontração. E o ambiente inovador também é livre de conflitos. Por quê? Se ele me lança desafios, se ele me permite conversar com as pessoas, ele me dá tempo para executar as tarefas, para dar uma solução adequada e otimizada. E ele é descontraído, ele confia em mim, ele é livre de conflitos. Porque no ambiente inovador, a concorrência que nós citamos antes é bem menor, quase nenhuma. Por quê? As pessoas estão preocupadas com o propósito daquilo que estão fazendo, com o propósito da empresa de modo geral. O seu propósito, o propósito pessoal, sempre tem que estar ligado com as coisas que você está fazendo. Então, é básico, né? Eu estou desenvolvendo uma atividade, essa atividade aqui faz sentido para mim, legal, gosto de fazer. Gosto de fazer, sei o propósito dela para aquilo, para a empresa, sei o propósito dela para o sucesso da empresa, né? Eu sei o propósito dela de modo geral, então eu vou desenvolver as minhas atividades de uma forma tranquila e vou ser mais tranquilo, vou ser livre de conflitos nesse ambiente, porque as pessoas vão estar juntas para um único lugar, com seus propósitos pessoais, mas em razão da empresa e do objetivo maior, que é aquilo que elas estão fazendo para atingir o resultado maior, o impacto maior. E aí, a gente pode fazer alguma coisa para chegar à inovação? Claro, né? Claro que pode, a gente deve.
E a inovação só acontece quando a gente muda o comportamento. Antes de continuar aqui, a Pamela mandou uma perguntinha para nós ali. É recomendável tentar inovar agora com essa pandemia acontecendo? Sim. Por quê, Pamela? Principalmente agora. Inovação, um dos insights que eu peguei nessas últimas semanas, analisando matérias que estão aparecendo aí, analisando muitas lives que estão acontecendo, muita gente falando sobre isso. Primeiro, essa pandemia que mudou tudo que a gente faz, mudou negócio, mudou tudo, a tendência é que, né, marketing digital, transformação digital, são algumas dessas coisas demandadas. Algumas, tá? Elas são, digamos assim, o final. O que a pandemia trouxe? Vamos falar de empresa, tá? Micro, pequenas empresas, grandes empresas, qualquer coisa, tá? Vamos falar disso. O que ela trouxe mesmo? Mudança na cultura. O que se viu das empresas que quebraram, por exemplo, que foi assim, ainda está acontecendo, é uma realidade muito triste, muito ruim, mas o que mais está acontecendo? Quem mais está sendo pego nessa realidade com essa pandemia? Empresas com falta de gestão. E a gestão, quando a gente fala, não é aquela coisa extremamente complexa, é o mínimo. É você pensar num futuro que você não sabe o que vai acontecer. É você trabalhar com as variáveis que você não controla. E por isso todo negócio tem risco. E nesse momento não se pode entender que o risco está sendo. É claro que o risco é maior, né? Mas quando você vai abrir uma empresa, por exemplo, você fez um plano de negócio, você planejou tudo certinho, você não pode acreditar que só por isso vai dar tudo certo. Pode acontecer o que aconteceu conosco, e eu lembro também de uma matéria que eu vi cerca de uns 2 meses atrás, antes de tudo isso eclodir, assim, né, explodir desse jeito, um importante site fez uma pesquisa com cerca de 2.000 empresas. Naquele momento, antes de estourar tudo isso, a grande maioria das empresas não acreditava que seus negócios iam ser impactados pelo coronavírus. Eles acharam que isso ia ficar só lá na China. Ninguém fazia ideia. Dessa pesquisa, somente as empresas com faturamentos acima de 1 bilhão se sentiriam mais propensas a sentir os impactos. Então, todos aqueles micro e pequenos empresários abaixo disso não faziam ideia, não imaginavam que isso poderia acontecer. Então, por isso que sim, é preciso inovar, principalmente agora, começando pela gestão, olhar para dentro, o que você não está fazendo, que você precisa fazer agora, o que o outro está fazendo, que continua lá, e tentar fazer do seu jeito, adaptando para a sua forma, para a sua realidade. Certo? Então, continuando aqui, o que é mudança de comportamento? É por aí que começa a inovação, tá? Porque a gente olhou ali os ambientes que não são inovadores, a gente olhou o ambiente que é inovador, e o que tem a diferença? Qual que é a diferença dos dois? É a cultura, é a forma como as pessoas lidam com as coisas, é a forma como elas entendem que as coisas estão acontecendo e tomam uma iniciativa diferente. O próprio momento de você estar aqui hoje, querendo saber sobre inovação, é um exemplo prático da mudança cultural que você está tendo, da mudança que você está tendo no seu pensamento, na forma como você entende, como você absorve o conteúdo e entende que precisa absorver mais, que é legal, que tem gente falando e que não custa nada aprender mais um pouquinho e aí colocar em prática. Então, principalmente é isso, mudança cultural. Não tem como inovar, trazer coisas novas no ambiente arcaico, se a cabeça das pessoas não estiver ligada. E isso é um dos pontos que se fala quando a gente lê, quando a gente vê a literatura sobre inovação, um ponto muito forte sobre isso é que ela deve ser uma linha muito conectada do topo da empresa até o que chamam de chão de fábrica, até o operário. Todos devem estar conectados com essa linha, principalmente os gestores do meio, né? Lideranças que estão entre o topo da empresa e a parte de operação. Por quê? Porque o dono da empresa ele pode ser super cabeça, ele é um cara que tem muitas ideias e o plano estratégico dele super inovador. E as pessoas que estão lá embaixo vão abraçar a causa, porque, poxa, ele é o dono da empresa, pô, esse cara é muito legal. Mas quem que vai ter a tática para fazer as coisas acontecer? É o pessoal de liderança, é o pessoal de direção que está no meio desse caminho.
Então, por isso que sempre tem que estar alinhado, isso está na literatura a respeito de inovação, a necessidade desse alinhamento. E isso é cultura, porque o colaborador não faz nada sozinho se alguém não deixar ele fazer, e o diretor não faz nada sozinho se ele não tiver a colaboração de toda a sua rede. Então, precisa estar muito bem alinhado e precisa estar muito bem enraizado na cultura das empresas e das pessoas. Por isso que é muito importante aquela parte da missão, visão e valores da empresa e todos eles serem colocados em prática, não só para ficar bonito no quadro. E aí, quando a gente fala, né, da mudança de cultura, a gente analisa o pensamento da inovação sobre duas frentes. Primeiro, que ela é convergente, que é aquele pensamento analítico, as pessoas que têm a facilidade, né, para converter dados e informações em coisas segmentadas, certo? Em coisas que geram um grau de estrutura, certo? Esse é o pensamento convergente, então ele absorve é uma parte maior para transformar em segmentos, e a gente tem o pensamento divergente, que expande, que joga para fora. Então ele absorve essas informações todas, converte ali na sua cabecinha, no seu pensamento, na sua estrutura e joga para fora uma ideia, uma coisa diferente, joga para fora uma solução e quer disseminar essa solução. Então são dois pensamentos de inovação diferentes, mas os dois são inovação, porque não pode existir inovação sem os dois. Não pode existir inovação só com o pensamento convergente, só prático, e não pode existir inovação com o pensamento divergente, que só expande, porque a inovação acontece quando há disrupção, ou seja, a quebra. Então, o pensamento convergente vem nesse sentido para dar soluções estruturadas, o divergente quebra e diz assim, nossa, pô, mas a gente está fazendo isso dessa forma todo o tempo, mas vamos tentar fazer diferente. Por que não dá para fazer, né, de uma forma mais tecnológica, de uma forma mais fácil? Será que a gente não consegue cortar processos aqui no meio? Será que a gente não consegue botar um sistema aqui no meio? Sabe? É esse tipo de coisa. Então, é a estrutura linear e a inovação acontece quando essa estrutura linear é quebrada, ou seja, está vindo de um jeito eternamente a vida toda. Agora, vamos quebrar isso. Gerou inovação. Vamos fazer diferente. Certo? E na prática, como que a gente pode ser inovador, né? A gente sabe por quê, sabe como que é o ambiente, e como que a gente pode ser inovador? Primeiro, sendo curiosos. Precisamos ter curiosidade, perguntar por quê. Por que que eu preciso fazer isso? Por que que nós precisamos chegar nesse momento? Por que que nós precisamos vender mais? Por que que o nosso produto é assim? Por que que eu preciso comunicar desta forma? Curiosidade. O porquê é extremamente importante, porque ele vai te dizer depois, em um dado momento, para quem você precisa fazer, né? Baseado numa pessoa que você precisa desenvolver essa solução e vai te mostrar o como fazer isso. Mas primeiro você tem que saber por quê. Por que você precisa fazer? Por quê? E a curiosidade é muito importante. E nesse sentido, a curiosidade permite buscar novas ideias, ler materiais, descobrir coisas que você gosta. Então, ter curiosidade sobre tudo, porque você pode encontrar uma solução e uma coisa nada a ver com o seu negócio, nada a ver com o que você gosta. Uma outra leitura que você vai adaptar. Quer ver um exemplo prático? Eu li uma matéria um tempo desses sobre a IKEA. A IKEA, para quem não conhece, é uma empresa, ela é europeia e ela fabrica móveis sob medida, tá? Fabrica móveis sob medida, é referência, porque eles usam muito design nisso. A IKEA fez, para uma campanha de lançamento de uma loja em Dubai, eles deram o desconto para as pessoas que fossem até a loja, seria o trajeto que elas iam levar de casa até a loja, de carro. E como que eles iam medir isso? Pelo Google Maps. Todo mundo tem o Maps no celular, né? Então, o trajeto que a pessoa levou ali para chegar na loja ia ser o desconto que eles iam ganhar no produto. Ah, legal, pô, mas lá em Dubai, como é que eles fazem isso? Olha só que legal. Tô lendo uma coisa que não tem nada a ver, eu tenho uma loja, tá, mas eu tenho uma loja de produtos esportivos. Poxa, como é que eu posso fazer isso? A pessoa, né, não precisa ser de carro, vamos fazer assim, ó. O trajeto que você fez de casa até aqui, caminhando,
e aí a gente vai monitorar isso. Se você tiver aqueles aplicativos que monitoram, as pessoas que praticam atividades físicas têm aqueles aplicativos que monitoram suas atividades. Se você tiver isso aqui, sua última atividade física vai ser o desconto que eu vou te dar. É uma adaptação que eu tirei de uma coisa que não tinha nada a ver. Uma leitura que eu não tinha nada a ver com o meu negócio, um negócio lá em Dubai, mas eu adaptei para a necessidade do meu negócio, que é vender produto esportivo, dar um desconto para as pessoas, ser mais atrativo, usar a tecnologia ao meu favor. Então, essa é a ideia de você ter curiosidade. E pensar fora da caixa. Você usa essa curiosidade, descobre coisas novas, pensa fora da caixa, diferente daquilo que você tem feito até então. Ou seja, o sempre foi assim, fazer diferente. Agora eu vou pensar fora da caixa, vou dar outras ideias, vou dar outras alternativas, né? Vou tentar mudar a minha realidade e as minhas atividades. Perseverança é um negócio fundamental, tá? Se você tem curiosidade, pensa fora da caixa, tem um projeto para colocar em prática, estruturado, tudo bonitinho, você vai precisar perseverar, porque vai ter um monte de coisa aí em volta, vai ter o tempo da faculdade, vai ter a família, vai ter a falta de recurso, dentro da empresa também a gente vai ter falta de recurso, a gente vai ter profissional que talvez não esteja engajado, então a gente vai ter uma série de coisas divergindo para isso. E o que a gente precisa fazer? Perseverar, insistir, continuar, porque o projeto tem uma solução legal, tem um objetivo maior, então a gente precisa continuar com ele até o final. E nesse sentido vem a autoconfiança, certo? A autoconfiança precisa estar presente, porque eu preciso estar seguro de que esse meu projeto é bom, a minha solução é boa, eu tenho as alternativas legais, eu vou colocar em prática, eu vou percorrer o caminho, para pensar fora da caixa, eu vou perseverar, então eu preciso confiar nisso que eu estou fazendo. Preciso ter humildade, porque eu não sei tudo. Pode ser que eu sou o gerente da empresa há 15 anos, mas eu só sei do meu negócio. Pode ser que eu não saiba de outros que tem por aí. Pode ser que eu não entenda, não esteja engajado com a tecnologia. Pode ser que o meu funcionário que entrou ontem, que sabe mais sobre redes sociais, vai poder me explicar o que eu posso fazer, o que eu posso aprimorar utilizando as redes sociais. Eu posso utilizar todo esse conhecimento que outras pessoas têm e adaptar isso às minhas necessidades. Como eu posso ser um cara super jovem, que acho que sei tudo, porque eu sou mais jovem, mas o meu gerente que está há 15 anos, cara, ele tem experiência, ele tem um know-how. Eu posso adaptar o conhecimento dele com as necessidades de tecnologia, com as necessidades práticas que eu tenho. Eu posso aprender. Então, a humildade é muito importante. Ninguém sabe tudo. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa conversar com as pessoas e ser humilde para entender que a gente não sabe tudo. Depois disso, a gente tem que ter a capacidade utilitária. Tem uma ideia super legal, vou botar em prática, bacana, mas ela é útil? Ela vai gerar alguma coisa legal para as pessoas, ela vai melhorar a nossa situação, ela é útil para as pessoas, o processo todo envolvido nessa solução, ele vai ser útil, nós vamos ganhar com esse processo. Então, a ideia, a prática, precisa ter capacidade utilitária, tem que ser útil para as pessoas. E não só o objetivo geral, a ideia final, mas todo o processo ser útil, todo o processo gerar conhecimento. Porque quando a gente fala de design thinking, por exemplo, tá? Que design thinking é uma outra forma de pensar a solução das coisas. É o design voltado para empatia, ou seja, eu me colocar no lugar do outro. Quando eu falo sobre isso, o que o design traz? O design thinking traz, ou seja, estudar as pessoas, né, ter um objetivo, entender quais são esses objetivos, esse porquê, estudar muito para chegar às possibilidades, às alternativas, selecionar as possibilidades e as alternativas, testar aquilo que foi selecionado, e aí depois eu preciso avaliar o que foi selecionado. Então eu tenho esses passos todos, e no final eu tenho um passo que se chama feedback. O que é o feedback? É aprender com tudo isso que eu fiz. É aprender com todas essas coisas que eu coloquei em prática, com todo esse processo, aprender com os ensinamentos que foram passados. Então, esse que é o feedback, é aprender com aquilo tudo que eu fiz. E não só chegar na solução. A solução é legal, ela vai funcionar, mas ela precisa gerar um resultado maior nisso tudo. E aí, nesse sentido, a gente traz aqui de novo. E aí, na prática, né? Como que a gente consegue ser inovador fazendo realmente alguma coisa? Vamos lá. Raciocinar as mudanças.
eu preciso entender que as mudanças estão acontecendo, ou seja, eu preciso raciocinar sobre isso, eu preciso pensar sobre isso. E aí, eu preciso categorizar essas mudanças, entender tudo o que está acontecendo, categorizar e absorver aquilo que faz sentido para mim, para o meu negócio, para o meu momento. Eu preciso olhar para essas coisas todas e criar categorias. Ó, isso aqui faz sentido, eu posso usar. Isso aqui não faz, então não consigo usar isso aqui. Categorizar é um momento importante. Aceitar que é o que precisa ser feito. Sabe aquele ditado do aceita que dói menos? Então, aceitar é muito importante. Você tem que aceitar que as mudanças estão acontecendo, que você tem que raciocinar, que você tem que categorizar e que você precisa mudar. É mais um indício da mudança cultural, mudança de comportamento. É mais um indício das coisas que você precisa fazer diferente. E, nesse sentido, agir. Você precisa tomar uma decisão quanto a essas coisas. Fazer acontecer. Usar tudo isso, raciocinar, categorizar, aceitar e agir, colocar em prática, fazer acontecer. Esse é muito importante. E ele é um caminho, a inovação é um caminho. Que trata sobre observação, né? A gente vê o que está acontecendo, observar, reconhecer as necessidades, ver o que precisa ser feito nesse momento, pensar soluções, pensar no que precisa solucionar, entender o nosso cliente, o nosso público, reconhecer as necessidades e conhecer esse público. Criar novas alternativas, né, que é o pensar fora da caixa. Testar, e aí vem aquela necessidade de correr riscos, de confiança, de testar para ver onde vai chegar, de que forma isso vai se desempenhar, como que isso vai acontecer. E aí ter o feedback. É muito importante para você saber o caminho que você está trilhando. Onde é que você está indo? Como que você está indo? Como que você precisa ajustar? O que você está fazendo? Como posso melhorar? Como que eu posso amplificar isso que eu estou fazendo? Como que eu posso corrigir? É o feedback, que é um momento extremamente importante no caminho da inovação. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, já para finalizar essa nossa conversa, uma atividade que se chama Effectuation. Não, confesso que eu estou aqui, né, sendo humilde no meu inglês. Vamos lá. Mas esse conceito é muito interessante, vem de uma pesquisadora chamada Saras Sarasvati. E ela pesquisa inovação, ela pesquisou várias empresas de sucesso e ela chegou a algumas conclusões bem interessantes do processo de inovação. Primeiro, pássaro na mão, você tem que começar com o que você tem. Os recursos que você tem disponíveis, aquilo que você tem nas mãos, aquilo que você consegue fazer, usar isso. Entender a sua solução, executar essa solução com aquilo que você tem em mãos. Se você esperar eternamente sobre o recurso que talvez nunca chegue da forma que você julga importante, você nunca vai colocar seu objetivo, seu projeto em prática. Gaste só o que puder. E nesse sentido, é o pássaro na mão. Então, analise tudo que você precisa fazer, analise as demandas que você tem, os recursos que você tem, gaste só o que puder, seja tempo, seja dinheiro, seja investimento físico, seja a própria paciência das pessoas. Então, gaste o que puder, somente isso. Planta de retalhos é um outro tópico que ela traz. O que é isso? Forme parcerias, crie laços. Traga essas coisas, traga as pessoas para junto dos seus projetos para te ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue colocar em prática coisas nem pequenas, nem grandes sozinho. Precisa de ajuda de outras pessoas, porque as outras pessoas têm outros conhecimentos que você não tem. Limonada, lide com as contingências. O que significa isso? É aquilo que eu falei lá no início. As coisas vão acontecer e você não pode controlar tudo. As variáveis são muitas e muitas delas geram um tremendo de um impacto naquilo que você faz. Então, lide com elas à medida que elas forem acontecendo e não espere que o seu produto, seu projeto, sua solução seja extremamente perfeita, que é o que a gente chama quando a gente estuda design X, quando a gente estuda desenvolvimento de sistemas, a gente trata sobre o MVP, que é o mínimo produto viável. É o mínimo que eu posso fazer acontecer com aquilo que eu tenho, com as pessoas que eu tenho e com as contingências que eu vou ter que lidar no meio do caminho. E aí o piloto de avião não controle, não preveja, que é esse lidar com as contingências, é você controlar o que acontece, corrigir, melhorar
e não ficar eternamente tentando prever o que vai acontecer, montando muitos planos, montando muita coisa para o futuro, imaginando o que pode acontecer. Então, esse é um conceito bem legal dessa pesquisadora, que digamos assim, seria o mínimo para você tirar uma ideia do papel, com as coisas que você tem, com os recursos que você tem disponível. Eu achei muito legal e eu queria compartilhar com vocês nesse momento, para ajudar de uma forma um pouquinho mais prática, como que você pode tirar essa ideia do papel, como que você pode fazer isso que você quer fazer hoje de uma forma diferente. E eu queria até passar essa frase para vocês. Se você só fizer o que sabe, nunca será melhor do que é. E quando a gente fala isso, a gente não está falando melhor pessoa que o outro, a gente está falando melhor eu como pessoa, eu como alguém que contribui para onde eu estou, eu como um profissional, eu como um líder, eu como um gestor. Então, se a gente só fizer o que sabe, a gente nunca vai estar aberto para outros momentos, para outras situações, a gente nunca vai estar aberto para ver coisas novas, pensar coisas novas e, a partir disso, realizar coisas novas. A gente nunca vai conseguir sair do lugar, digamos assim, não? E aí a gente vai só fazer uma simples passagem. E antes de finalizar, eu recebi uma pergunta muito legal hoje de uma colega nossa ali que mandou naquela inscrição que o pessoal fez, né? Eu achei uma pergunta muito legal que eu queria deixar aqui para encerrar, né? E ela pergunta assim, ó, como inovar em cidades de baixa renda? Eu acredito também que isso seja cidade de interior, talvez, né? Cidades com poucos recursos, né? Então, se a gente olhar aí o design thinking, né? Ele traz aquela estrutura toda da gente entender o que precisa ser feito, certo? Entender o ambiente, o que precisa ser feito, as pessoas envolvidas, conhecer as pessoas, conhecer o ambiente, né? Conhecer o que está acontecendo, estudar bastante para propor essa solução. E aí eu estou numa cidade pequena, eu preciso conhecer as pessoas, preciso primeiro ter um problema, preciso saber o que o meu negócio faz dentro dessa cidade, desse local. Eu preciso entender esse local e as pessoas que moram nele. Então, é importante entender melhor esse ambiente, isso que você quer colocar em prática, pesquisar, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas a respeito da solução que você tem, que você quer melhorar. E principalmente olhar para dentro. Olha para dentro, como que você está fazendo? Como que você pode melhorar de acordo com aquelas pessoas que estão aqui, com essas necessidades que a gente tem, né? Com o que as pessoas estão demandando aqui. Às vezes você não vai conseguir implementar uma solução extremamente disruptiva, algo extremamente diferente, mas você consegue melhorar o seu negócio, você consegue aprimorar o seu negócio, o seu produto. Geralmente, a gente tem mais serviços, né? Serviço domina muito o ambiente de negócios. Então, nesse sentido, você consegue melhorar, por exemplo, seu serviço. Eu faço unhas, por exemplo, né? Você entende lá, usa seus dados que a moça, a sua amiga, ela faz 3 unhas por mês. Pô, e você, R$ 25 cada unha, R$ 75. Aí você vai fazer diferente. Pô, o que eu posso fazer? Vamos fazer assim, amiga, ó. Agora eu sei que você faz 3 unhas por mês. Então vamos fazer 4. 4 ia dar 100. Agora eu vou te fazer a R$ 90. Você ganhar um desconto, vai fazer 4 e você me paga antes. O que é isso? Um plano de assinatura. Ela está fazendo um pacote com você de 4 unhas por mês e ela vai ter R$ 10 de desconto e ela vai estar no seu negócio uma vez por semana, vai ganhar um tratamento a mais aí das unhas e a relação de vocês vai aumentar porque ela vai mais vezes, você vai usar esse conhecimento que você tinha de quantas vezes ela vai no seu negócio, você vai dar um desconto e você vai gerar uma inovação para o seu negócio. Isso independe de tamanho. Aquilo que você consegue fazer pequeno, você consegue fazer grande também, porque o que importa é como você pensa, como você organiza essas soluções dentro do negócio, como você entende principalmente o que precisa ser feito. Então, esse é o ponto. Entender o que precisa ser feito, entender as pessoas envolvidas nesse processo, estudar as soluções e colocar em prática. Independentemente do nível, tá? Cidade grande ou pequena, primeiro você precisa conhecer o ambiente. Conheça as pessoas, veja o que elas precisam. E a gente não fala só de inovação em termos de tecnologia, tá? Inovação é sempre para pessoas. Como tratar melhor as pessoas, como gerar valor para essas pessoas, tá bom? Se de repente, pessoal, vocês tiveram outras dúvidas, a gente não respondeu, tá? Eu não respondi, pode mandar por e-mail, tá bom? Eu vou colocar o e-mail aqui
para vocês, é startrupt@gmail.com. Manda as dúvidas, eu vou me comprometo a fazer vídeos explicando direitinho sobre essas dúvidas, para a gente trocar melhor essa ideia. E aí, no final, quem tiver interesse nesse material, eu vou fazer um e-book. Então, me manda um e-mail, tá? startrupt@gmail.com. Manda um e-mail com o título Quero meu e-book. E eu vou fazer um e-book sobre isso que eu falei hoje, sobre essas coisas, mas eu vou explicar tudo isso lá nesse e-book, vou dar um passo a passo. Então, coloca o e-mail lá, manda o e-mail, eu quero o meu e-book, startrupt@gmail.com, que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E aí, nesse sentido, a gente vai continuar nossa conversa, porque o debate sobre inovação não acaba, tá bom? Ele é constante, como a gente viu, a inovação não para nunca, e aí a gente está sempre buscando a melhoria, tá bom? Muito obrigado por vocês terem participado dessa live, agradeço muito a presença de todos vocês, participem, mandem o que vocês quiserem, e aí a gente se encontra numa próxima, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.